A tartaruga Tatá. Olha ela aí, ó. Tá vendo a tartaruga Cadê a outra, Tatá? Samuel? Lá também. A tartaruga Tatá. Donatello. Tá lá também na tela. É a tartaruga Donatello, tá Tatá. lá? Tá lá embaixo. Olha lá. Vamos, olha Ela aí. morre, ela arrancou um pedaço dele de Isaac. Ah, ganhou. Um pedaço. Não, claro que ela morre. Tartaruga Tatá. E essa vai lá, né? Esconde a cabeça não. Pra ficar ligado, não esconde não. Isso aí é carro. A outra mal corta que tem uma, ela já vai... É, Porque ela foi criada quase com criança desde pequena. tartaruga Tatá. Olha aí, ó. Eu peguei ela desse Tá, tamanho. ela não morde não. Ai. Ih, tem muitos anos. Isso é carro. Tá grande pra carro. E essa ela não vai crescer mais não, ela tá desse tamanho já. Agora não cresce mais não. Tartaruga Ela Tatá. tem acho que uns 5 anos já. Essa porra vive acho que não sei quantos anos, 70, 80 anos, sei lá. Ela tem 5 anos. Tartaruga é o bicho